Glória a Deus! Com alegria vamos dando continuidade à oração, meditação e leitura da Palavra de Deus. Sejam sempre muito bem-vindos, todos os amigos, todo o povo que está assistindo e andando, caminhando com nós passo a passo nessa jornada. Está escrito, Mateus capítulo 8, 18 em diante. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado, e aproximando-se dele, os escribas, disse-lhe: Mestre, por onde quer que fores te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos seus discípulos disse: Senhor, permite que eu vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. E disse-lhe Jesus: Por que tens medo, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, na província dos Gerazenos, saiu-lhes ao encontro 2 endemoniados, vindos das sepulturas. Tão fervorosos eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam e gritavam, dizendo: Que queres com nós, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios lhe pediram, dizendo: Se nos expulsa-nos, permite que nós entramos naquela manada de porcos? E ele disse: Vão. E saindo eles, se introduziram naquela manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se atirou no mar, despenhadeiro abaixo, e morreram nas águas. Aqueles que os apacentavam fugiram, indo à cidade, e divulgaram estas coisas, e o que acontecera ao endemoniado. E eis que toda aquela cidade saiu-lhes ao encontro de Jesus, dizendo e rogando, dizendo: Retira-te, retira-te dos nossos terrenos. Glória a Deus. Senhor, nos dá discernimento neste momento de leitura agora, Senhor, em cima desta palavra, meu Pai, que esta oração já traga incluída a explicação, o entendimento e a meditação desta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, sabemos que muitas pessoas e multidões te cercam. Compreendemos também que te seguir requer total entrega, mas não são todos que estão se entregando por totalidade, Senhor. Muitos são aqueles que querem a bênção completa, mas se entregam apenas por metade, Pai. Como que nós vamos cobrar do Senhor, meu Deus, a bênção completa, se nós estamos entregando apenas a metade do nosso coração, da nossa oração, da nossa intimidade? Nos ajuda a entender, Senhor, que a verdadeira comunhão contigo oferece conforto. Sim, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, porque sabemos que o Senhor nos ensina que a prioridade é a Tua presença. Como o Senhor mesmo disse que veio à terra e não tinha nem onde reclinar a cabeça. Sim, meu Deus, quantas pessoas são hoje que às vezes só querem te seguir porque querem bens materiais,
porque só querem recompensa, não querem passar pelos sacrifícios, só querem a parte boa, Pai. Mas o Senhor mesmo disse: eu vim, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, de lugar em lugar, de cidade em cidade. Sim, meu Pai, então nos ensina a ser peregrinos nessa terra. E aonde o Senhor for, aonde o Senhor nos enviar, nos mandar, aquilo que o Senhor ordenar, a gente esteja pronto a fazer, meu Pai, para a glória do nosso Deus. Sim, que nós consiga colocar como prioridade, Senhor, a Tua graça, os Teus ensinamentos. Sim, meu Pai, muitos são aqueles que querem ficar para trás, meu Deus, porque precisam resolver muitas coisas de suas vidas. Mas quando o Senhor chamou os seus discípulos, na hora eles largaram os seus barcos, na hora eles largaram os seus afazeres e começaram a fazer a vontade do Senhor, meu Pai. Sim, sabemos, meu Pai, que nesta vida são tantas as tempestades e muitas vezes, Pai, sentimos perdidos e assustados, meu Pai. Assim como os discípulos daquele barco estavam assustados, meu Pai, com aquela tempestade, talvez essa pessoa que está ouvindo agora está assustada com todos os ventos, com todas as águas que estão passando por cima da sua cabeça. Mas que essa pessoa entenda que assim como aqueles discípulos, o Senhor Jesus estava no barco com eles. Sim, meu Pai, que essa pessoa também entenda que Jesus está com ela, em nome de Jesus, e que no momento certo Ele vai se levantar e vai repreender este mar, estas águas. Sim, meu Deus, assim como Ele se levantou naquele barco dos discípulos e ainda repreendeu os discípulos dizendo: homens de pequena fé, por que estão duvidando? Sim, meu Pai, muitas vezes o Senhor pergunta: por que duvidam tanto e não oram, não pedem, não se esforçam? Sim, só sabem reclamar muitas vezes, Pai, só sabemos murmurar. Em vez de nós clamarmos, nós murmuramos o tempo todo. Então nos ajuda a ter fé, não sermos pessoas de pequena fé, mas que a nossa fé aumente, Pai. Nós nos maravilhamos, Pai, com o Teu poder, Senhor, pois até os ventos e o mar obedecem. Então aumenta a nossa confiança em Ti, Senhor. Não nos rendemos apenas por metade. Sim, meu Pai, a gente crê que nenhuma força deste mundo é maior do que o Teu poder, que o Teu poder sempre prevalece diante da Tua autoridade, Senhor. Céus e terra se rendem, céus e terra, Senhor, são obrigadas a ajoelhar-se diante da Tua autoridade, como diz a Tua palavra, que todo joelho se dobrará a Ti, meu Deus. Assim que nós possamos também expulsar tudo aquilo que é ruim da nossa vida pela fé, pela autoridade, pelo nome de Jesus. Quando nós clamarmos, quando nós chamarmos o nome de Jesus, que os ventos obedeçam, que o mar obedeça, que o inferno ele recue, Senhor, da nossa casa, da nossa família, da família desta pessoa que está ouvindo agora, Senhor Jesus. Que o mal, que as pragas, que os vícios, que tudo recue, mas que essa pessoa aprenda a usar a fé, a autoridade de repreender o mal, para ser liberta das suas opressões, para ser liberta dos maus espíritos, para ser liberta das drogas, de vício, de contendas, de confusão, de, meu Deus, coisas desagradáveis deste mundo. Sim, meu Pai, mesmo quando o mundo não te aceita, Pai, assim como aqueles gerazeiros, o Senhor fez um grande milagre na vida daquelas pessoas que estavam endemoniadas, andando pelas sepulturas, se alimentando de cadáveres. Sim, aquelas pessoas eram imundas, mas diante de Ti, aqueles demônios se renderam e disseram: o que temos contigo, Senhor, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes da hora. Em nome de Jesus, Pai, é que o Senhor repreendeu aquele mal, o Senhor repreendeu aqueles espíritos, o Senhor libertou aquelas pessoas, mas o Senhor foi mal compreendido, Pai. Assim como muitas vezes a gente quer fazer uma boa ação, essa pessoa quer fazer o bem e é mal compreendida, é criticado. Essa pessoa que começa a andar nos seus caminhos, começa a ir para a igreja, não é entendida pelo pai, pela mãe, não é entendida pelo esposo, pela esposa, pelos irmãos. Mas não interessa, que possamos fechar os ouvidos para o mundo inteiro
e abrir os ouvidos para a palavra, para seguir a Deus. Sim, meu Pai, que essa pessoa que está começando agora a ouvir a Tua palavra não seja criticada ao deixar talvez a televisão ligada, assistindo essas orações, ao ouvir essas orações no celular. Essa pessoa não se envergonhe de passar para sua família. Sim, porque quanto mais nós plantarmos o bem, quanto mais nós fizermos o bem, muitos vão se levantar contra nós, mas nós teremos o maior do nosso lado, como diz a Tua palavra. Sim, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Por isso te agradecemos, meu Pai, e não queremos te expulsar da nossa vida, Jesus, assim como fizeram aqueles da cidade dos Gerazenos, que não entenderam porque tiveram percas materiais, perderam o seu rebanho de porcos, mas não entenderam o grande milagre que o Senhor fez na vida daqueles homens que estavam possessos de espíritos das trevas. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço, assim eu determino a libertação espiritual dessa pessoa que está ouvindo, essa pessoa que está se interessando por esse canal, por essas orações, que essa pessoa receba o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, a limpeza espiritual, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que o Senhor envie os Teus anjos, como diz lá em Salmos 91, cerca a casa dessa pessoa com os Teus anjos, com a Tua proteção, e que essa pessoa tenha coragem de seguir adiante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Até a próxima oração, para a glória de Deus.